Olá, pessoas queridas aqui desse Insta. Ontem não deu para cumprir a promessa das terças, porque eu acabei chegando tarde em casa, mas hoje eu tô aqui para esse bate-papo com vocês. Como vocês sabem, eu sempre respondo todas as perguntas que são feitas aqui na live. Então, hoje, vamos tentar falar um pouquinho sobre a ancestralidade. Eu coloquei o título de A Ancestralidade Marcou Você, porque esse é um assunto bem controverso. Então, tudo que eu puder esclarecer para vocês hoje, para ajudar que vocês compreendam e sabendo que não adianta só a gente compreender, a gente precisa também fazer algum movimento, que nem sempre é fácil, mas só da gente saber que aquilo existe, que aquilo incide na nossa vida, isso já vai ajudar bastante, tá? Então você que está chegando aqui agora, que é a sua primeira vez, coloca para mim, Val, é a minha primeira vez. Você que já está aqui mais vezes e que sabe que essa live realmente é uma live de contribuição, eu não estou aqui para vender nada para você, compartilha, coloca lá no seu story. Obrigada, Sil. Então, eu cortei o cabelo, né? Eu tô fazendo umas coisinhas aqui para poder... a gente fica cada vez melhor, né? Não é assim? Então, a Baiana tá dizendo que é a primeira vez... A Mari Boulos também é a primeira vez. Sejam bem-vindas. Então, vamos falar um pouquinho sobre ancestralidade? Hoje a gente falou, né, da Rita Lee, um pedacinho só, fazer uma homenagem a essa grande cantora, essa grande artista que contribuiu tanto pra gente com essa reflexão de que nós somos, né, a ovelha negra. Aqui eu acho que tem um monte de ovelha negra. E o que acontece, né, com as pessoas, as ovelhas desgarradas da família? Geralmente são as que mais tomam porrada, mas que na verdade nós não viemos ovelhas negras à toa, né? Esse nome hoje é muito conturbado, mas isso é um termo muito antigo e a gente continua usando porque a gente está falando de uma música, a gente está falando de uma expressão que todo mundo conhece. Na verdade, né? As pessoas que são fora do padrão, as pessoas que ficam fora do padrão, geralmente são pessoas que trazem para a família coisas novas, trazem para a família, estão honrando lá atrás, pessoas lá de trás, pessoas que às vezes a gente nem se lembra, que a família nem se lembra, mas que estão com aquele comportamento aparentemente disfuncional, que pode ser desde uma depressão, que pode ser uma irreverência, que pode ser o que for. Estão honrando, trazendo coisas que não foram aceitas lá atrás. Então vamos supor que eu excluí a minha mãe, porque a minha mãe era narcisista. E aí o que acontece? Eu me caso com um narcisista. Eu tenho um filho, uma filha narcisista. Os narcisistas vão aparecer aos montes na minha vida, na minha família, para que eu possa o quê? Não excluir, mas entender e aprender como que eu posso colocar essas pessoas, conviver com essas pessoas e sem ignorá-las, mas também sem sofrer, sem fazer da minha vida um martírio, porque eu tenho uma mãe narcisista, um pai narcisista, ou sei lá o que mais. É muito difícil, né? E aqui tem uma frase que eu repito muitas vezes, que a gente tem que ter como um mantra. Eu quero saber se alguém aqui sabe que frase é essa. Que eu sempre falo, olha para sua mãe narcisista e pensa isso mentalmente, mentaliza isso em direção a ela. Quem aqui vai saber essa frase? Eu quero saber. Se é meu seguidor raiz, já deve saber que frase é essa. Que frase é essa tão poderosa que quando você aprende o significado dela, você pode inclusive, se você viver isso, você pode inclusive sair de uma depressão,
mudar a sua prosperidade. Obrigada, Bia. Obrigada. Viu? As coisas estão dando certo. A mexida aqui no cabelo deu certo. Ficou mais fácil cuidar agora. Então vamos lá, gente. Quem tiver pergunta, pode falar. Eu vou falar de um caso clássico de exclusão que chegou até mim. Uma pessoa com depressão há muitos anos. E essa pessoa já vinha fazendo tratamento há alguns anos de tudo. Mari, já eu vou responder essa pergunta. Eu tô esperando para ver se algum seguidor meu raiz sabe qual é a frase que a gente fala para a mãe mentalmente que vai nos ajudar a fazer um movimento diferente. Quem sabe a frase? Quem sabe a frase? O Corpo e Aroma também tá perguntando que frase é essa. Então, quero ver meus seguidores raiz aqui poder falar que frase é essa. Quem é essa frase? Beatriz, Bia, Rodrigues Bia, eu sei que você me segue aqui, tá sempre nas lives. Fala aí, Bia, que frase é essa? Vamos ver se você sabe. Então, queridos, quando a gente consegue fazer com essa frase, que alguém aqui vai escrever, eu tenho certeza que essa pessoa alguém vai escrever o mantra aqui, se não for a Bia, vai ser outro seguidor raiz, vai ser algum aluno do Curando Sua Criança, que vai falar qual é o movimento, qual é a frase que a gente pode falar para a mãe narcisista, para o pai narcisista, para as pessoas que são muito difíceis, como que a gente faz um escudo para se blindar disso. Mas enquanto isso eu vou falar essa história que tem a ver com ancestralidade, que tem a ver com exclusão, que chegou para mim, uma pessoa com muitos anos de depressão, já tinha feito tudo que era trabalho, assim, terapêutico, e aí ela veio fazer um trabalho comigo. No meu trabalho aqui, eu não pergunto nada para começar a sua sessão. Eu só quero saber qual é a sua questão, o que você está trazendo? E a pessoa fala, depressão. Tá, ok, vamos olhar para a depressão. Não pergunto de pai, de mãe, quem já teve, quem não teve, nada. Por quê, queridos? Porque muitas vezes a gente está agarrado a uma história. Eu tenho depressão porque meu pai me abandonou. E aí quando eu coloco no campo, o que eu vejo? Eu olho uma mulher olhando, vamos supor que você seja mulher, tá? Ou homem. Olhando para uma mãe olhando para uma avó olhando para uma bisavó. E eu vejo que essa mulher, essa bisa, ela tem uma questão de dor muito profunda, ou ela está excluída. E aí eu pergunto, o que aconteceu com a sua bisavó? E ela diz, minha bisavó se matou, minha bisavó tinha depressão. Ela nem lembra mais da bisa, mas no corpo dela, ela tem essa informação. E isso, queridos, não é a Val que está falando. Às vezes a pessoa fica lá no mental. Não, é meu pai. E ela não vai se curar. Por quê? Porque ela está correndo atrás do rabo errado. Não, eu estou assim porque a minha infância foi muito difícil, blá, 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 blá. Tudo isso contribui para agravar a situação. Mas o motivo que está lá no inconsciente, porque o trabalho que a gente faz é para o inconsciente, não é para o consciente. O consciente eu já sei. Eu faço as mudanças ou não faço. Mas o que está lá escondido, debaixo de várias camadas e que não tem como trazer para fora se não for um trabalho como esse aqui. E aí, bem, a mulher diz para mim, é verdade, a minha avó tinha depressão, mas eu não conhecia a minha bisa. Como assim ela pode estar influenciando em mim, no meu estado mental? Como? Bem, é assim, queridos, tem uma pesquisa, tem estudos na área de genética, epigenética, trauma, que diz que as memórias dessas pessoas, elas estão aqui no nosso corpo. Elas vão continuar no nosso corpo, sabe? Então, Ana, esse tema eu trouxe para você. Você lembra que você pediu na live passada? E eu trouxe para você, viu, garota? Então, essas memórias, elas ficam no nosso corpo.
Elas ficam ali e tem pessoas que durante o trabalho que a gente faz, elas pegam um determinado campo e elas acessam a dor daquele ancestral na hora da morte. Elas acessam, elas não sabem que elas estão lidando com aquela bisa, com aquele biso, com aquele tio. Elas nem sabem que isso aconteceu. Mas essa memória traz para elas, o corpo traz essa memória. Eu vou falar de um caso que eu atendi, mais um caso. Esse caso é um caso triste, porque a pessoa, quando veio fazer o trabalho comigo, ela já estava grávida e não tinha mais o que fazer. Uma seguidora minha querida, muito querida, minha aluna também no Curando Sua Criança. E aí ela veio um dia fazer o trabalho comigo porque ela estava grávida e o bebezinho dela estava com uma má formação. Inicialmente ela não me falou nem qual era a má formação, porque, como eu falei para vocês, eu não pergunto a história. Então, o que acontece? Quando botamos no campo, eu via a criança olhando para um provável tio, avô ou tio, bisavô. Podia ser uma tia também, tá? Mas uma pessoa que não era avó, bisavó, nem tataravó, nem mãe. Essa pessoa estava excluída. Ok, como? O que aconteceu? Perguntei para ela, mas só que tinha mais uma informação. Essa pessoa excluída olhava para uma outra pessoa, na verdade essa pessoa ali olhava no final para essa pessoa aqui, mas tinha mais um homem ali, um homem de uma geração mais próxima, num lugar de tio, primo, irmão, que também estava excluído. E aí eu perguntei, olha, acontece isso, isso, isso. Quem são essas pessoas? E ela disse para mim, Val, eu não sei quem são. Eu sei quem é esse homem aqui mais jovem. Esse homem, na minha família, ela me contou uma historinha. Na minha família, todas as pessoas têm dificuldade de levar uma gestação adiante. Ou perde, ou tem uma má formação e depois acaba perdendo mesmo. Puxa, talvez ela pudesse ter vindo constelar antes de ficar grávida, né? Mas só que ela veio quando ela percebeu que tinha um bebê que estava com uma questão de má formação. E ela disse, e esse tio era o único tio na família que tinha tido filhos. Mas ele morreu jovem, num acidente de carro, onde ele teve um chicote no pescoço, quebrou o pescoço e morreu. E aí eu falei, e aí ela falou, Val, eu tô impressionada, porque a lesão da minha filha, do meu bebê, é na cervical. E olha só, gente, que coisa. Aí fizemos o trabalho possível de ser feito, né? Não existe um milagre na constelação para reverter uma coisa que já tá ali, era uma má formação dessa criança. E assim, óbvio que todos nós esperamos um milagre, mas esse milagre, se viesse, não seria só a constelação, né? A gente poderia fazer mentalizações, poderia fazer muitas coisas, mas aí, ó, ia lá em cima, né? E talvez isso tenha servido para mostrar para ela e para toda a família dela por que essas pessoas estavam repetindo esse padrão de dor. E aí ela foi perguntar pro pai dela se ele sabia alguma coisa. E o que aconteceu, queridos? O pai falou de um tio-avô que havia se enforcado. Tio-avô, tio-bisavô. Então, vejam bem o que acontece, o que é possível acontecer com uma exclusão na família, com algo que não foi falado, porque as pessoas, quando isso acontece, abafam, porque dói, porque tem medo de que alguém venha e repita. Então isso não é falado, só que todas as vezes que a gente faz isso, a gente também está excluindo a história daquela pessoa. A gente está excluindo mais uma vez aquela pessoa. Então, alguém ou alguéns, né, vem depois fazendo a inclusão através da dor, através do não chegar, através do aborto espontâneo, através da criação de uma lesão
através de uma morte. Esse tio era o único tio que tinha tido filhas. Então, é coincidência? Queridos, tem muitos relatos assim. Se a gente começar a tratar tudo como coincidência, a gente não se cura. A gente não consegue ir adiante. Então, no caso dela, nós fizemos o trabalho que poderia ser feito. Talvez esse trabalho possa ajudar as próximas gerações. Não é a primeira vez que acontece isso comigo. De, por exemplo, até uma mulher engravidar depois de um ano do trabalho e conseguir manter a gestação, porque todas as mulheres daquela família perdem bebês. Porque todas aquelas crianças têm algum tipo de questão e precisam ser abreviadas suas vidas, ou elas próprias, de alguma forma, abreviam a vida. Então, a gente não tem ideia da quantidade de do que a exclusão faz nas nossas vidas. E a exclusão nem sempre é só morte, nem sempre é só suicídio. A gente pensa que exclusão é só suicídio, é só morte. Não. Exclusão, você pode conviver com uma pessoa, mas se você tira ela do seu coração, se você ignora essa pessoa, se você acaba com a história dela na família, você está excluindo, tá? Então, existem várias formas de exclusão. Alguém que foi deixado para trás, alguém que enlouqueceu, alguém que foi julgado ruim, mal. Sabe aquela avó que, mas sua avó era uma peste. Nossa, o seu avô fazia isso. Aí a pessoa esquece que esse avô existe, que esse biso existiu. E aí o que acontece? Passa um tempinho, a pessoa vem constelar e eu falo, olha, tem um biso excluído aqui. Você sabe de alguma coisa, seu bisavô e paterno? Ah, sim, tem uma história. Olha isso. Eu vou começar a responder algumas perguntas e eu vou ver se alguém colocou aqui o mantra que a gente faz, por exemplo, quando tem uma mãe, ou uma mãe ou um pai narcisista. Quero ver se alguém perguntou, se alguém teve, alguém falou, alguém respondeu aqui isso. Se alguém falou a frase certa. Vamos ver, gente. Vamos ver quem é que... Se alguém falou. Qual mantra? Ó, até agora ninguém falou nada, hein? Ninguém acertou ainda qual é o mantra que a gente fala quando a gente tem uma mãe excluída, tá? Oi, Vivi, boa noite. Boa noite, Glauber. Boa noite, queridos. Vamos lá, eu já vou falar esse mantra então, já que vocês, não estão sabendo qual é o mantra. Antes de te responder, Meire, eu vou falar aqui qual é o mantra. O mantra, que eu não gosto de ficar enrolando, é o seguinte, gente. É aprender a deixar com o outro o que é do outro. Então, a frase que a gente sempre fala quando, por exemplo, você é obrigada a conviver com uma mãe narcisista, com uma pessoa difícil, que te agride, que te humilha, que o tempo todo só cria confusão. O que vai acontecer quando você entra na confusão dessa pessoa? Essa pessoa falou algo difícil para você. Aí você vai e rebate, ou você vai e se magoa, ou você vai... De alguma forma aquilo ali, você tem uma reação. E essa reação alimenta a energia de briga, de raiva, de desprezo, sei lá o quê. Porque a pessoa que muitas vezes é narcisista, ela tem prazer nisso. Ela gosta disso, ela só quer um pezinho. É aquela pessoa que se não puder atrapalhar, ajudar, não vai. Se não puder falar mal, falar bem, não vai. Quem é que conhece pessoas assim? Quem conhece? Não é muito difícil, né? Então, como que a gente faz? É um mantra.
Para mim, essa é a coisa mais importante, é uma das frases mais importantes, se a gente entender o que é fazer isso. Eu deixo com você o que é seu e eu fico com o que é meu e no meu lugar. O que quer dizer essa frase? No fundo, é o seguinte: o que essa pessoa tem? Ela é má? Deixa com ela. Ela está sendo injusta com você? Deixa com ela. Mas o quê? O que mais que essa pessoa está te fazendo de ruim? Que você está botando no saco, na sua mochila e carregando com você o dia inteiro, a semana inteira, a noite inteira, sei lá, por anos a fios. Eu falo isso lá no programa Curando Sua Criança, eu martelo isso. Quando alguém vier com uma agressão, com um julgamento a seu respeito, seja lá o que for, você sempre tem duas opções. Você coloca na bolsa, leva para casa, fica ali remoendo, ou você diz, eu deixo com você o que é seu, mentalmente, sabe? E fico só com o que é meu. É similar a alguém vir na sua porta, essa história é bem caricata, mas é isso. Alguém vir no seu portão, bater na sua porta e trazer um saco de bosta e falar assim, oi fulano, eu trouxe isso pra você. Olha, achei que é a sua cara. Você vai botar pra dentro? Não, né? Você vai falar, olha, fulano, muito obrigada, mas fica com isso é seu. Eu fico com o que é meu. Fecha a porta e vem pra dentro. Dá as costas. Porque quando você entender que essa pessoa só faz o que ela pode, o que ela consegue com o lixo emocional que tem dentro dela, você vai parar de botar o lixo dela dentro de você. Você vai ficar só com o que é seu. E aí você deixar com o outro, também é deixar com o outro, deixar de julgar o outro. Deixar de querer que o outro mude. Eu quero que a minha mãe mude. Poxa, minha mãe é isso. Ela não vai mudar. Teu pai não vai mudar. Eles não vão mudar. Quando você desiste disso, entende que, primeiro, não tem como excluir. Você nasceu dessa mulher aí, desse homem aí. Não tem como excluir. Não tem. E aí eu gosto daquela frase também. Se essa pessoa não tivesse feito nada de bom na vida, a tua vida valeu a pena? Tua vida. Fica com a tua vida, o resto deixa com ela. Ah, mas ela é pilantra. Tudo isso que você fica indo olhando pra lá, você tá fazendo ao avesso de deixar. E isso, queridos, quando a gente aprende a fazer, quando a gente aprende a fazer essas coisas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com o nosso parceiro, com tudo e com todas as pessoas, quando a gente aprende isso, a gente começa a ter uma paz que dificilmente alguém vai nos tirar. Por quê? Porque eu não tô botando pra mim. Eu posso até ficar chateada, xingar uns palavrões de vez em quando, né? Ninguém é santo, ninguém é perfeito, a gente não é, a gente é ser humano de carne e osso. Mas, tá bom, falei todas. Agora é hora de respirar fundo, soltar e deixar, imaginar mesmo. Fica com isso aí, eu fico com o que é meu. Pela minha saúde mental. Entendeu? Pela minha saúde mental. Tá. Agora, então entenderam? A frase é, eu deixo com você o que é seu. E fico só com o que me pertence. E o seu dever de casa, se você quer um dever de casa, é o seguinte, entender profundamente essa frase. O que significa deixar com essa pessoa? Pensa na pessoa que mais te incomoda. Pensa nessa pessoa que mais te incomoda. Se imagina mentalmente dizendo isso para essa pessoa. Fulana, fulano, eu deixo com você o que é seu e eu fico no meu lugar e com o que é meu. Gente, falar isso e dar uma boa respirada. Nossa, eu tô recuperando o meu poder pessoal. Eu tô recuperando o meu centramento. Na hora que eu deixo alguém me tirar do eixo, eu tô dando poder a essa pessoa.
Mas ela só vai ter poder sobre mim enquanto eu tô dando. Eu me lembro que um dia, muitos anos atrás, uma historinha minha, não tinha telefone, só tinha orelhão, né? Não existia celular. E eu tava com muita raiva de uma pessoa que tinha me feito sair do sério. E a pessoa que estava atrás na fila falou assim: nossa, você tá muito nervosa, tá irritada. Deixa essa... Eu falei assim: olha, eu não tô irritada. Não é porque essa pessoa me deixou desse jeito aqui. Ela conseguiu me tirar do meu estado normal e me deixar nesse estado aqui onde eu tô fazendo o que eu nem quero fazer. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Eu é que não posso ficar à mercê do que ela faz para poder viver o meu dia. Então, deixo com você o que é seu e fico com o que é meu. Agora eu vou responder a Meire. A Meire Bernardi, ela diz: Val, e qual é o trabalho feito depois que descobre o que aconteceu com os nossos ancestrais? Então, Meire, eu até dei um exercício aqui na live, numas 2 lives atrás, ou uma atrás, onde eu sugeria que vocês, né, que a gente que sabe o que aconteceu, vamos supor, a pessoa se matou, tá? Ou a pessoa sofreu muito com uma doença difícil, ou você sabe que todas as pessoas da sua família têm um padrão de doença, seja câncer, seja Alzheimer, seja lá o que for. Inconscientemente, você às vezes está honrando essa pessoa através do seu sofrimento, através da depressão. Por exemplo, quando eu vejo aqui o que eu costumo ver, excluídos na família e muitas vezes com suicídio, eu já pergunto: na sua família tem bastante casos de depressão, não tem? Aí a pessoa tem. Eu falei: e ansiedade, e talvez já possa ter, inclusive, autismo e esquizofrenia. Aí a pessoa: mas como é que você sabe disso? Eu falo assim: lembra que eu te falei que tinha uma pessoa excluída? Eu coloquei ela aqui no campo, o que você sentiu vontade? E aí a pessoa não sabia que era o campo e sentiu vontade de ir para o chão, cansaço, tristeza, vontade de entrar na terra. Então, mostra o quanto que a gente está honrando essas pessoas sem nem saber. Sem nem saber. Porque a gente não sabe de tudo. Mas existe um movimento que a gente pode tentar fazer. A gente pode tentar fazer quando a gente sabe, né, que não tem como pagar um trabalho como esse. Ou a gente vai nos trabalhos presenciais, ou a gente começa a imaginar essas pessoas todas e fazer uma reverência para elas. Fazer uma reverência. Imaginar todos os nossos ancestrais na nossa frente, independente do que eles foram, se foram maus, se foram bons, e dizer: eu deixo vocês com o que é de vocês, olha a frase aí de novo, com o destino de vocês, com a escolha de vocês, com as dores de vocês. Eu fico com a minha vida, no meu lugar. É óbvio que tem outras frases que a gente pode colocar, né? Por exemplo, quando eu percebo que uma pessoa está tentando salvar alguém, aí eu coloco outras frases. Por exemplo, eu abro mão da minha necessidade de te salvar. E tem várias frases, mas basicamente é aquela que eu disse a vocês: eu deixo com vocês o que é de vocês e fico só no meu lugar. E esse o que é de vocês pode ser a dor, a doença, a maldade, a dificuldade, a escassez, a pobreza, todas essas coisas. Os relacionamentos difíceis. Muitas vezes os filhos estão emaranhados no relacionamento do pai e da mãe. Aí exclui o pai porque coitadinha da mamãe, exclui a mãe porque coitadinho do papai. E tudo isso traz consequências. E aí você está olhando para a vida, sem querer, você está olhando para a vida do pai, da mãe, do vô, da avó, das pessoas. E que tempo que sobra para você olhar para a sua vida, para você cuidar da sua vida. Entendeu?
entenderam pessoas. E muitas vezes, quando a gente vem aqui fazer trabalho para os filhos, as mães vêm fazer trabalho para os filhos, na maioria das vezes os filhos estão olhando para coisas que não são deles, não são da alçada deles, mas eles estão olhando por quê? Porque eles querem salvar, porque eles querem julgar. Val, uma família de X filhos, pode acontecer de cada um desses filhos acabar pegando uma coisa específica de ancestrais diferentes? Por exemplo, um fica com alcoolismo de um, o outro fica com escassez. Então, pode acontecer. É a forma que aquela consciência encontrou de honrar aquela pessoa, aquelas pessoas. Por isso que a gente deve evitar falar mal das pessoas na frente dos nossos filhos. Porque mesmo que a gente não falasse nada, tá? Eles já pegam pela questão das memórias que viajam de geração em geração. Eles já vão pegar, tá? Agora, se a gente conta histórias, a criança nem viu aquilo. Aí ela vem aqui fazer, né, lá com 30 anos, 40 anos, vem aqui fazer um trabalho, eu pergunto assim, olha, o que aconteceu com a mãe do seu pai? Ah, a mãe do meu pai não conheci, mas a minha mãe falava que era uma peste. Mas como assim, Val? E aí esse filho não se dá bem com a mãe, ó a situação, não se dá bem com a mãe, esse filho inferniza o juízo da mãe, e porque ele inferniza o juízo da mãe, ele tem problemas com dinheiro, blá, 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 blá. Mas o que está por trás disso tudo? É complicado, gente, é intrincado. Vamos comigo, ó. Vamos tentar não perder aqui o raciocínio, porque é isso que acontece. E muitos consteladores novos não percebem essa dinâmica. Querem enfiar qualquer coisa pela goela para tipo assim, o problema é esse. Mas o que está por trás dessa confusão aí? Veja bem, quando eu vejo um filho olhando para uma avó paterna excluída e eu pergunto e ele fala, minha avó, ela era uma peste, porque a minha mãe, ela fez a minha mãe sofrer muito porque ela blá, 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 blá. E aí, ele fala que a avó era uma peste, mas ele não se dá bem com a mãe. Mas o que está por trás disso? É como se dentro dele... Val, como é que você sabe que isso dá certo? Porque depois o efeito colateral é a correção disso. Dentro dele existe uma implicância com essa mãe inconsciente, porque essa mãe não aceitou a vovó. Mas como assim? Se não fosse essa avó, peste, esse pai tava aqui? Tava? Não tava. E aí, se o pai não tivesse, o filho estaria? Também não. E aí, ele perturba a mãe dele. Ele rejeita a mãe dele, mas é inconsciente. E aí aqui a gente consegue, sem ser na cabeça, porque muitas vezes, gente, né, faz aquele trabalho da constelação de agora fala para sua mamãe, agora fala para seu pai, agora fala para sua avó. Para mim isso já caiu. No meu trabalho isso já caiu. Eu não faço mais assim. Mas tem como a gente fazer todo esse movimento sem ser aqui, sentindo aqui. E quando a gente termina, e eu vou contar, olha, lembra que você pegou a avó, que eu falei da avó, aí quando você trouxe a avó para o campo, olha, você sentiu amor, você sentiu gratidão, você sentiu isso tudo. E quando você pegou, lembra esse campo aqui? Esse campo aqui era, olha aqui nesse papel, olha, é sua mãe. Aí você foi, sua mãe fez isso, 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 você sentiu assim, assim, assim. É verdade, Val. Tá, passou o tempo. Essa pessoa conseguiu resolver o relacionamento com a mãe, o relacionamento passou a fluir melhor. Daqui a pouquinho essa pessoa volta para mim, uns meses depois, Val, tô trabalhando. Poxa, eu tô num trabalho que eu sempre quis fazer. Que bacana, E aí, mas como é que tá? Minha relação com minha mãe, nossa, ela mudou muito. Não foi a mãe que mudou, foi o olhar dele para a mãe que mudou. A mãe continua a mesma, a mãe não vai mudar, mas ele mudou o olhar dele.
E ele mudou o olhar dele para ele também. Porque se ele é filho de uma, se ele é neto de uma avó que não presta, ele também vale um pouquinho menos, né? Não é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, não é fácil para quem vive só no mental entender esses meandros de um trabalho sistêmico. Mas ele é profundamente libertador. E quando a pessoa para de ficar querendo, sabe, racionalizar esse trabalho e deixa o trabalho fazer efeito e segue o fluxo que o corpo dela já viu aqui, que o corpo dela já fez aqui, em meses ela tá boa. Em meses os problemas, às vezes no mesmo dia, na mesma semana, o problema já tá resolvido. Entendeu, pessoas queridas? Então vamos lá, gente. Quem mais tem pergunta? Mantra aprender a deixar com o outro que é do outro. Eu deixo com você o que é seu e eu fico com o que é meu. Exatamente, Régia. Precisa ficar com isso, sabe? Assim, instantâneo. Eu, quando acontece coisas comigo que eu fico irada, respiro quantas vezes for necessário e penso isso. Eu deixo com o outro que é dele e fico com o que é meu, porque eu não posso controlar o outro, eu não posso controlar a interpretação do outro, o que o outro vai fazer. Então, assim, a gente também tem que aprender a ligar o botão vermelho, né, aquele, e, né, para não mandar a pessoa para um lugar feio, a gente liga o nosso botão vermelho, diz isso, deixa com você o que é seu, fico com o que é meu. E a gente, às vezes, isso até evita da gente mandar a pessoa ou para um lugar ou para, né, se ferrar. Vamos lá, gente, vamos lá. Quem mais tem pergunta aqui, quiserem perguntar coisas que estão relacionadas, fiquem à vontade, tá? Val, o que acontece? A pessoa se afasta ou a gente não se afeta mais com a pessoa narcisista? Então, vamos lá. A pessoa, geralmente, ela não se afasta. Você é que começa a ficar imune a essa pessoa. E você começa até a poder dar uns forinhas, sabe? Tipo assim, ó, blá, 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 blá. Você dá bota a pessoa no lugar dela e aí você não entra mais no drama da pessoa. Por que a gente fica refém de narcisista? Você sabe, Sofia? Você que é minha aluna lá no Curando Sua Criança? Vou falar para todos. A gente fica refém porque dentro de nós ainda tem uma criança, uma versão infantil nossa, que quer que aquela pessoa nos ame, que quer que aquela pessoa nos reconheça, que quer que aquela pessoa nos atenda, que seja do jeito que a gente gostaria que ela fosse. E aí a gente fica refém disso, né? Não fala, não dá limite, não se coloca, entra naquilo ali na esperança de que essa pessoa vai mudar, mas ela não vai mudar. Então, quando eu falo, eu deixo com você o que é seu e eu fico com o que é meu. Ah, fulana, nossa, que, né, vamos um comentário bem de narcisista, né? Nossa, como você tá gorda. Nossa, você não tinha uma roupinha melhor para usar, não? Aí você, que já tá com a sua criança ferida curada, você diz assim, pois é, não tenho. Será que você pode me dar uma roupa nova? Será que você pode resolver o meu problema? Ah, puxa, aí a pessoa, né, faz aquela mais uma piadinha. Eu falei, então, já que você não pode me ajudar, já que você não pode fazer nada a esse respeito, eu uso o que eu posso, do jeito que eu posso. Então, eu fico com o que é meu, você fica com o que é seu, eu não tô pedindo sua opinião. Faz uma brincadeirinha, sabe? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que alguém fala assim pra ela, nossa, mas você vai sair com essa roupa? Roupa você troca, né? Mas assim, nossa, você vai sair assim, gorda desse jeito? Não, vou ficar em casa. Vou esperar emagrecer pra ficar em casa. Pra eu sair da rua. Nossa, mas você vai na praia branca desse jeito? Não, eu vou ficar aqui dentro do quarto tentando pegar sol e me bronzear pra quando eu puder, então eu vou à praia. Então, Ana, a gente deixa de se incomodar e sabe o que acontece? Quando a gente deixa de se incomodar,
a gente deixa de alimentar isso com essa pessoa. E o tempo passa e essa pessoa parece que muda. Não é ela que muda. Você primeiro mudou, você primeiro fez o que você tem que fazer, que é ser você no seu lugar de adulta e se apoiar. Ficar do lado da sua criança. Quando alguém vier criticar, quando alguém vier se desfazer de você, você está internamente do lado da sua criança, dizendo, eu tô aqui. Se essa pessoa tá achando isso de você, o problema é dela. Eu tô aqui com você, eu te apoio. O problema é que quando a gente não tem uma criança interior bem curada, bem tratada, a gente não escutou essas coisas ainda, nosso mental ainda tá lá atrás, a gente fica na mágoa, a gente fica na deprê, a gente fica na menos-valia, na falta, na baixa estima. Entende, Ana? Então, assim, a gente vai se curando. Quanto mais curado nós estamos, mais imunes nós vamos estar também para essas pessoas. Entende? Vamos lá, gente. Mais alguém tem pergunta? Por nada, Meire, espero ter ajudado com a sua resposta. Agora ela tá me tratando com carinho e me dando atenção. Isso, Estênia. Acontece. Acontece, às vezes, a pessoa é narcisista durante toda uma vida. E aí ela vai percebendo, porque o narcisismo, queridos, sabe o que é narcisismo? É o que eu tenho visto aqui, tá? As pessoas falam muito de narcisismo. Narcisismo faz bombar post. Só que as pessoas sempre falam, sempre com uma crítica ou se colocando como uma vítima. Pra quê? Pra ter aliados, né? Se eu boto aqui a minha mãe narcisista, blá, 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 e não explico como se curar disso, só meto o pau, nossa, eu vou ter 5.000 curtidas, não sei quantos mil comentários, porque as pessoas adoram focar no negativo. Adoram focar na dor, na sua dor, sem trazer uma solução. É isso que vem de terapia, é isso que vem de que faz o teu perfil bombar. Porém, isso não te ajuda em nada. Se você tá em perfis que só fazem essa porcaria, saia deles. Se eles não trazem a solução, saia. Sabe por quê? Só tá te fomentando ainda mais o seu lado vítima, o seu lado problemático. Não tá te trazendo solução. Saia. Saia desse lugar. O narcisismo, por menos que a gente queira olhar para isso, ele sempre é uma resposta a uma dor muito, muito, muito grande. E aí, ou a pessoa, quando ela sofre essa dor, ou ela tem resiliência e se torna uma pessoa boa, ela viu aquela dor, ela sentiu aquela dor, ela viveu aquela dor e ela superou essa dor. E essa pessoa é uma bênção para todas as pessoas com quem ela convive. O outro jeito eu me torno narcisista. Vamos supor, um exemplo que eu vejo muito aqui também. A mãe que perdeu a mãe nova. Vamos supor, a minha avó morreu quando a minha mãe tinha 2 anos. Ou a minha bisavó morreu quando a minha avó tinha, 7 anos. Aí a avó não recebeu o amor da bisa, às vezes foi criada até por outra mulher. Aí essa mulher também chegou para a mãe, né? Para sua mãe, também não conseguiu ser uma boa mãe, uma mãe amorosa, porque ela não recebeu, como é que ela vai dar? Tá? E aí essa tua mãe também pode ser narcisista. Ou, ao invés disso, elas deprimiram. Porque o narcisismo, o que o narcisismo faz? Ele não entra em contato com a dor, ele bloqueia, ele se vira um muro em volta dele que ninguém atinge, e ele começa a olhar para ele, para poder ele mesmo se autossustentar, se autoalimentar,
e ele é a pessoa mais importante, ele não consegue lidar com a dor de ninguém, ele não consegue ter empatia por ninguém, porque ele já sofreu tanto. Eu não quero entrar em contato com isso. Eu faço. E a pessoa segue sendo narcisista. Ou então, ela não suporta nada disso e deprime. E aí, essa mãe deprimida, né? Vamos supor, a vovó morreu lá, a bisa morreu quando a avó tinha 7 anos. Aí a vovó não se tornou narcisista, ela deprimiu. Ela não conseguiu cuidar da mamãe, da sua mãe. Ela não conseguiu, ela ficava em cima da cama, ela era até boazinha, mas ela era uma morta-viva. E aí, a tua mãe, para não ter que lidar com a dor da mãe dela, com o abandono da mãe dela, ela se torna uma pessoa narcisista. Pode olhar, gente. Não tô mentindo para vocês. Pode olhar para ver se não tem essas histórias. Às vezes a gente não consegue identificar por que essa mãe é narcisista, mas se você olhar, você vai ver uma história de dor, tá? Por isso que a gente evita julgar, por isso que a gente diz, eu deixo com você o que é seu e fico com o que é meu. Que quando eu tô deixando o narcisismo, tô deixando a dor, tô deixando o julgamento, tô deixando tudo. Ana, descobri outras exclusões, mais um tio do lado da mãe, acrescentei ele no exercício sistêmico. É assim mesmo? É isso mesmo, Ana, é isso mesmo. Vamos lembrando, sabendo das situações e colocando lá dentro do exercício. Exatamente, Ana. Sendo que você pode ampliar, você está falando do exercício da orquídea, né? Você pode ampliar, Ana, e colocar lá, junto dos seus ancestrais, todos, os que você conheceu, os que você não conheceu, os que foram abortados, que foram, sabe, estão em outros países, todos eles estão lá. Não bote só as histórias que você conhece, porque senão você fica presa no mental. O teu corpo conhece tudo, traz tudo. Lembra? Lembra que aqui vieram todas as memórias? As memórias que, né, porque não tem como vir memória de 10 gerações, mas vem nas camadas e vem aquilo que é essencial pra gente cuidar. Então, quando você for sabendo, vai deixando lá. Se tiver que repetir o exercício da orquídea, repita, tá? Não tem problema nenhum. Daqui a pouquinho eu vou começar a chamar vocês de jardineiros das cidades, né? Porque toda hora alguém me manda uma foto de uma orquídea que ficou num parque, que ficou numa árvore. E é muito legal. Eu excluí meu pai quando traiu e separou da minha mãe. Agora que ele morreu, me arrependo. Julinha, o seu pai, por mais que você tenha excluído ele, garota, ele tá aí dentro de você, em cada uma das suas células. Então, é só um pensamento. É só um pensamento. Eu posso dizer para você, respira, fecha os olhos. Eu vou continuar fazendo minha live, mas faz isso. Fecha os olhos, respira. Imagina que você está respirando a vida que você recebeu do seu pai. Depois você me diz de que lado do teu corpo você sentiu que ele parece que está mais forte em você. Tá? Diz pra mim. Faz esse exercício, quando você souber o lado, você vai me dizer. Vamos lá. Quem mais? Quem mais tem pergunta? Fala pra gente sobre separação. Cavalari, Rê. Então, garota, o que eu posso te falar sobre separação? Vamos falar um pouquinho, vamos dar a resposta clássica que para quem já se separou ou que vivenciou divórcio, separação dos pais. Todas as vezes que um casal se separa, que veio brigando, que veio fazendo o que fosse, tá? Vamos supor que esse casal era seu pai e sua mãe. A separação é deles. A briga é deles. Por mais que eles não tenham conseguido separar a vida de vocês, ou a sua vida, como sendo algo de bom que eles trouxeram para o mundo, você, como adulta, precisa fazer isso. Deixar com eles o relacionamento deles.
e ficar com sua vida. Porque senão, se você ficou do lado da sua mãe, por exemplo, você vai ter problemas com os homens. Se você ficou do lado do pai, você com certeza vai ter outros problemas. Por quê? Você é filho desses dois, não tem como excluir nem o pai nem a mãe de dentro de você. Você é filha dos dois. E quando a gente se separa e a gente tem filhos pequenos, ou não, ou adultos até, né, jovens, adolescentes, a gente precisa entender que por mais duro que seja, a gente dar o lugar de pai ou de mãe para essa pessoa, a gente na verdade está fazendo bem para o nosso filho, para nossa filha. Porque se eu não quero que a minha filha, o meu filho, tenha problemas no futuro, que podem ser vários, por exemplo, os meninos geralmente, as meninas também, mas em menos grau, né? Trazem problemas com droga, com bebida, com falta de limites. As meninas vão trazer relacionamentos tóxicos, se forem o pai, né? Se for o pai excluído, vai trazer relacionamentos tóxicos com homens com os padrões bem parecidos. Ai, Val, como é que eu resolvo? Se o pai não procura, se o pai não dá nada, se o pai não. Então, eu sei o que é isso, gente. Eu vivi isso. Eu vivi isso com os meus filhos. E a coisa estava indo ladeira abaixo e eu estava perdendo a rédea. Porque eu me separei justamente quando eles estavam, assim, pré-adolescência. Um na pré-adolescência, o outro ainda criança, mas saindo da criança pro... E foi um inferno. E quando eles já estavam lá para os 17, 18 anos, que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu fazia os trabalhos sistêmicos e falava assim, olha, falta de pai. Eu falei, o que eu faço? O que eu faço? E aí, em algum momento eu tive que fazer esse trabalho em mim, que foi dizer, sentar com eles e falar, olha, vamos fazer uma coisa? O pai de vocês, ele não consegue, ele não está conseguindo ser um bom pai para vocês, não porque vocês não mereçam. É uma questão dele, é uma dificuldade dele. Vamos deixar isso com ele? Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo para ter vocês dois na minha vida. E só quem podia trazer vocês para mim é ele. Então eu vou ficar com a vida que ele trouxe de vocês dois. Queria que vocês também ficassem com a vida. Deixasse o resto com ele. E visse o que tem de bom para copiar. E aí começava a ver as qualidades. Se eu fosse fazer isso por mim, gente, eu não faria. Ele não faria. Eu tinha todos os motivos do mundo para odiar essa pessoa e falar mal dessa pessoa. Mas isso também me fazia mal, porque fazia mal para os meus filhos. E eu comecei, todas as vezes que eu lembrava e ficava com mágoa, raiva de tudo que tinha acontecido, das injustiças que eu passei, eu pensava, eu escolho ficar com a vida que você trouxe para os nossos filhos. E o resto eu deixo com você. Eu escolho ficar com isso. Se eu não tivesse feito nada de bom na vida, a vida dos nossos filhos seria suficiente. Então, a gente não pode mudar o outro, nem a realidade. Mas a gente pode mudar, pelos nossos filhos, a maneira como a gente encara as coisas. E o que aconteceu? Logo, logo, eles foram voltando para o eixo, tá? Porque pensa em todos os problemas que filhos homens podem trazer para uma mãe sozinha. Os meus trouxeram para mim. Porém, hoje, eles são adultos e responsáveis, ótimos profissionais. Tem um que já é pai, que é um pai maravilhoso para a filha dele. Então, eu espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho, para te ajudar um pouquinho. Não é fácil, sabe? Eu fiquei muitos anos da minha vida sem poder investir em mim. Em todas as áreas. Tudo. Por isso que agora
Eu faço tudo pra mim, tudo. Eles já não precisam de mim pra mais nada. Então hoje eu sou a primeira pessoa, né? Então eu deixei até umas frases aí da Rita Lee, né? Que é isso, né? De hoje em diante eu vou cuidar mais de mim. Então é isso. E o filho que foi adotado, quem vai ser os ancestrais? Então, Marcele, esse filho vai ter ancestrais da família adotiva e ancestrais da família que é a família biológica. Por que a família adotiva entra como ancestrais também? Porque essa família, quando ela adota esse filho, ela adota também o sistema desse filho. Por quê? Sem aquele pai, sem aquela mãe, sem todos aqueles avós, sem todas aquelas avós, esse filho não existia. Então, ela passa a ter como ancestralidade também a família do filho adotado. Esse filho só existe porque ele foi trazido por essa família, por essas pessoas. Não foi só o pai e a mãe, foi vovó. Então, quando a família adotiva consegue perceber isso e sabe, dar um lugar no coração para todas essas pessoas, esse filho consegue ser muito feliz. Esse filho consegue prosperar na vida. E se eu estou falando para um filho adotivo, eu diria: todas essas pessoas são seus ancestrais. Primeiro, o pai e a mãe e a família biológica. Depois, a família adotiva. Por quê? Porque por gratidão, pode ser que você e seus filhos também honrem essas pessoas. Ah, porque eu não tenho gratidão, eles são isso, são aquilo. A melhor forma da gente honrar é ser grato pelo que a gente recebeu, tanto de um lado quanto do outro. Cada pessoa tem uma história. De perto, todas as histórias podem ser difíceis, umas mais, outras menos. E a vida dos adotados geralmente são difíceis por isso, porque quem eu faço? Mas me deixou, me abandonou? Você não sabe. Às vezes, o que eu vejo mais aqui é uma mãe deu um filho, uma filha, e isso foi uma dor enorme para essa pessoa, porque se ela não quisesse ter esse filho, essa filha, ela teria tirado. Mas ela não tirou. Ela muitas vezes teve que sentir toda aquela dor para essa criança chegar. Ela amamentou esse filho. Depois ela viu quase que um pedaço dela ir para o outro lado. Mas é melhor deixar ir do que viver no ambiente que eu vivo, do que não ter comida, do que viver na miséria. Eu já vi vários casais fazendo isso. Não foi por falta de amor, foi por amor. Foi por amor. Tá? Então, já te respondi, né, Marcele? Não sei, Val, nunca tinha convivido com um narcisista até conhecer a mãe do meu marido. Então, Sofia, ó, a mãe do marido é narcisista, eu acho que vocês não têm filhos, né? Mas sem ela, o seu marido não estava aqui. Então, a melhor maneira de se brindar é: eu deixo com você o que é seu, e eu fico com o presente que eu recebi de você, que é o amor da minha vida. Deve ter uma história muito difícil nessa mulher. Então, a melhor coisa que você faz é deixar com ela. Sabe? A melhor coisa. Sandra Isolda. Oi, que quando tem muitos casos de depressão e suicídio, doença mental na família, é possível sair ileso? Sandra, então, é possível. Só que se você saiu ilesa, pode ter certeza que pode ser um filho, um neto, um bisneto que não vai sair ileso. Porque a gente não pode se preocupar só com a gente. A gente se preocupa também com o sistema. Porque assim, esse conceito que eu vou falar para vocês agora é um conceito totalmente diferente da psicologia, da psicanálise. Psicologia e psicanálise têm outras abordagens e vai ajudar
no que é de tangência dessas ciências, tá? Na constelação, a gente trabalhou com observação. Então, o Bert Hellinger, ele passou uns anos, né, como missionário na África, e lá ele percebeu que eles lá têm um conceito de ori individual. Ori é a identidade da pessoa. Ori coletivo, que é ori daquela tribo, daquele lugar, daquela cidade, e ori de família. Lá, mas ele trouxe, né, ocidentalizou, e aí ficou alma individual, alma coletiva e alma de família. Então, lá, isso é há milênios, é uma sabedoria milenar. A gente não tá falando de coisinha aqui, de Freud, de Jung, não estamos falando disso. Nem tô falando que é coisinha minimizando. Eu falando de tempo, tá? De tempo. A gente tá falando de uma coisa milenar. Lá eles perceberam que não adianta você... E tem um jeito próprio de cuidar lá da saúde mental das pessoas, é um jeito totalmente diferente. Porque lá religião e cultura e tradição se misturam. Então o médico lá são os curandeiros, são os líderes espirituais. Então lá eles cuidam das pessoas não olhando só para a pessoa como indivíduo. Eles olham para essa família, para essa alma familiar, para esse ori familiar. O que é esse ori familiar, numa forma que a gente possa entender? Seria o inconsciente coletivo daquela família, tá? Só que inconsciente coletivo é um termo mais novo, né? Que foi criado pelo Jung. E a alma coletiva, né? A alma de família, o ori individual, ori de família, ori coletivo. O ori coletivo pode ser da tribo, pode ser da cidade, pode ser do país. Então, você não tem como você sair disso. Não tem como. Você é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? A sua família é como se fosse um quebra-cabeça de 1000 peças. Faltou uma peça, vai fazer falta para a família inteira. Por isso que vem caso de suicídio, de doença. Como fazer? Esse trabalho aqui traz o que você precisa para se curar. Em uma sessão só, eu já tive casos de pessoas que em uma sessão só se curaram. Porém, eu sempre falo isso. Vai aqui no destaque minha história, que eu sempre bato nessa tecla. Depressão precisa de uma cura multifatorial. A pessoa vai fazer terapia, não se curou. Aí vem e faz o trabalho aqui com a gente. Aí não se curou. Não é que ela não tenha se curado porque não resolveu. Não, ela viu o que é. Ela vai fazer o movimento. Ela vai melhorar. Porém, o corpo dela está doente. O corpo dela, a ciência já estuda que não adianta ficar tomando, né, os remédios que a gente conhece por aí, que eu não vou ficar falando o nome. Não adianta só tomar isso. Hoje já existe toda uma pesquisa que você precisa nutrir o seu cérebro. E aí quando você faz toda a nutrição do seu corpo, do seu intestino, porque existe uma coisa chamada nervo vago que comunica do seu cérebro com o seu intestino, você vai se curar. Então, Sandra, quando a gente tem todas essas questões na família, a gente precisa olhar para todas as pontas. Eu só me curei da depressão de 32 anos quando eu falei, agora eu vou fazer tudo, eu vou mexer em tudo. Eu vou mexer no meu intestino, eu vou mexer na minha suplementação. Eu já vi qual é a questão sistêmica. Terapia eu já fiz pra caramba, não tenho mais o que fazer. Terapia, eu fiz 32 anos. Tudo que a terapia podia me ajudar, me ajudou. As pessoas às vezes pensam que eu desmereço terapia. Não desmereço. Se eu tô aqui hoje, é porque eu fiz muita terapia. Só que tem um limite. Tem um limite, não é só isso. Então, eu tive que ir por todas as pontas. E uma das pontas foi também mudar meu comportamento, mudar meus hábitos, escolher as coisas. Porque eu não vejo televisão há mais de 10 anos. Não vejo. Eu não vou a cinema para ver filmes. Por quê? Porque eu identifiquei, estudando, que
aquilo ali, aquelas cenas ali, desencadeavam em mim uma corrente de cortisol, adrenalina, e aí, daqui a pouquinho eu ia ter um acesso de ansiedade. Se os neurotransmissores estão desequilibrados, você vai ter crises, picos. Então, para que você vai ficar vendo uma coisa que tá te fazendo mal? Mas é só um filme. Tá, fala pro teu corpo que é um filme. Você tá vendo ali alguém sofrendo, morrendo, sangue, e suspense, drama e choro. Fala pro teu corpo que é um filme. Fala assim, ó, pro corpo, não produz adrenalina, não produz cortisol, não, porque eu tô aqui só vendo um filminho. Não é assim que funciona. Então, Sandra, para se curar, tem que vir aqui, faz o trabalho sistêmico. Eu, geralmente, quando as pessoas vêm com depressão, eu oriento tudo. Não como uma médica, mas como uma pessoa que usou tudo isso. Falo assim, ó, pesquisa isso. Por que eu falo pesquisa e não dou mastigadinho? Porque cada pessoa tem que ser responsável pelo seu caminho. Se eu falar, não, você suplementa isso, depois vai falar que a Val tá passando suplemento. Não posso, né? Não posso fazer isso. Então vamos lá, vamos para a próxima. Você fala, Deus me ama assim, tá bom. Se isso já te ajuda, né? Então, Dani, esse mantra ajuda nos relacionamentos de cônjuges? Ajuda. Ajuda sim. Porque, geralmente com relacionamento conjugal, nós temos, muitas vezes, 2 crianças escondidas atrás de 2 adultos. E aí, quanto mais a gente entra na briga, no embate, dependendo da maturidade do outro, a coisa só piora. Então, quando você percebe algo, né, que... Ah, mas você disse que eu era isso. Mas você disse que eu era aquilo. Não, porque você fez isso. Não, porque quando você só sabe fazer isso, né? Tem casais que se relacionam assim. Então, assim, tem algumas frases para casais que a gente deve prestar atenção. Em primeiro lugar, eu tô acusando. Quando eu vou falar com essa pessoa, não importa se você é mulher ou homem, eu falo como eu me sinto, ou eu saio acusando, nossa, mas você sempre blá, 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 e bota um rótulo. Não, porque você é muito isso, assim, bota outro rótulo. E essas coisas vão fazendo uma poupança negativa. Então, quando a gente é adulto, e a gente pode, vamos supor, perceber uma atitude infantil no marido. De repente, eu percebo que eu passei a vida sendo a mamãe dele. Dando tudo na mão, fazendo tudo e etc. E eu quero mudar isso. E aí, um belo dia, ele fala assim, vai, fulana, não, deixa eu fazer isso assim. Olha, hoje eu tô realmente muito ocupada, tô com um monte de trabalho para fazer, eu tô muito cansada. Experimenta fazer. Ah, mas poxa, você não vai... Deixa com você o que é seu. Pensa e suporta. Tenta suportar um pouquinho a insatisfação daquela pessoa, a frustração daquela pessoa, sem devolver para ela. Mas você dá. Porque aí vai ficar uma briga de criança, né? Você ficou ofendida, ele ficou ofendido e os dois estão se ofendendo. Mas você sabe que você falou um não e a pessoa ficou contrariada, ela vai fazer alguma, ok. Deixa passar, daqui a pouquinho você fala, olha, então, blá, 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 blá. E aí você vai conversar do lugar de adulto, de adulta com essa pessoa. E esse mantra, eu deixo com você o que é seu, eu fico com o que é meu. Muitas vezes, quando a pessoa tem um casamento difícil, com pessoas narcisistas e... Ah, mas por que não separa? Gente, só sabe porque não separa quem tá junto. Só sabe o que o outro passa quem calça o sapato. Você não sabe se essa pessoa que tá sustentando um relacionamento falido, por que ela tá sustentando? Quais os riscos que ela corre? O que para ela significa estar nesse relacionamento? Então, Dani, sempre, se você está passando por uma situação difícil, com uma pessoa difícil, entenda que isso uma hora vai ter fim, né? Ou a pessoa muda ou você se muda. Pode levar o tempo que for. Mas
a gente precisa sobreviver. E não dá para sobreviver o tempo todo entrando nos gatilhos da outra pessoa, de desqualificação, até de traição, de menos-valia. Às vezes você só vai acordar quando você já está com alguns anos de casamento, você fala assim, meu Deus, onde foi que eu me meti? E aí? Dependendo das condições, você às vezes espera mais um pouco. Porque só você sabe como é calçar o seu sapato. E quando uma pessoa se fecha, quando aparece problemas. Eu não entendi muito bem, Alana. Tem pessoas que, se é isso que eu entendi, eu vou responder como eu entendi, tá? Tem pessoas que a reação dela é exatamente essa, se fechar. Se fechar. Ela responde se trancando, como uma ostrinha. E a gente precisa respeitar isso. E dizer para essa pessoa, olha, você não quer falar, você não quer entrar em contato, eu vou respeitar você, mas eu tô aqui. Na hora que você quiser falar, a gente pode falar sobre esse assunto. O se fechar quase sempre é uma defesa. Ou a pessoa está escondendo alguma coisa, ou a pessoa realmente não está pronta para lidar com aquela questão naquele momento, e a gente vai ter que respeitar. Como dizia Rita Lee, e eu adoro essa frase, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. Não adianta. Na hora certa a pessoa vai voltar. Ana, vou me treinar para quando eu não puder evitar de encontrar com... Isso, Ana, fica com a gratidão. Fica com a gratidão pelo seu marido. Até porque, se você continua num embate com a mãe dele, não tem como trocar de mãe. É como se você estivesse botando uma censura nele. Tipo, ó, você é muito legal, mas essa parte sua que é a sua mãe, ai, não gosto. Então, assim, ela não vai mudar. Mas entenda que ela é o que ela é. Deixa com ela e fica com o presente que ela te deu. E agradeça. Como identificar se alguém é narcisista? Não é nada difícil identificar alguém narcisista. O narcisista, ele reclama de tudo, ele fala mal de todo mundo, ele nunca ajuda em nada, ele sempre está pronto para poder atacar, ele nunca está satisfeito com nada, ninguém é suficiente para ele, sabe? Quando você convive com um narcisista, você não tem dúvidas que você está convivendo com um narcisista. É aquela pessoa que, se não puder atrapalhar, ajudar, é que ela não vai, tá? Vamos ver, gente, quem mais tá aqui? Tem mais perguntas? Ó, gente, tá bem tarde. Eu vou encerrar já, tá? Vou responder as perguntas ainda e daqui a pouquinho eu vou encerrar. É isso aí, Ana. Faça isso que você vai ver que a tua relação com o seu marido vai melhorar. E semana que vem, queridos, a gente tem mais, tá? A gente tem mais. Isso aqui vai ficar gravado, tá? Julinha, a mãe da minha avó morreu quando ela nasceu. Minha avó casou, depois o marido a deixou com 3 filhos. Mas minha avó não virou narcisista nem deprimida, mas acho que viveu num automático. Então, às vezes a gente não sabe o que aconteceu, né? Como que sua avó processou isso? Lembra que eu falei que tinha uma terceira via? A terceira via é a pessoa boazinha, a pessoa que parece que tem uma resiliência tão grande que nada consegue destruir a alma dessa pessoa, a boa alma dessa pessoa, né? Sempre vai ter, sabe, outras coisas. Rê, que bom que você ficou satisfeita com a resposta. Vamos ver, gente, quem mais tem pergunta? Eu vou encerrar, mas semana que vem tem mais, tá? Semana que vem tem mais. Então, Sandra, o que acontece, garota? Você diz assim, eu fiz a constelação por depressão e nenhum ancestral apareceu. O que acontece? Depende da experiência de quem você fez, tá? Geralmente, quando a gente vai para uma constelação e o constelador pergunta muito, o que está ligado a essa depressão? O que você acha que está ligado? Você vai falar do mental. Você vai falar do mental. Por isso que, olha, o trabalho que eu faço hoje, ele não é mais uma constelação.
Esse perfil aqui que vocês estão vendo, Constelando Caminhos, ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer. A Val não vai mais falar que faz constelação, porque eu preciso dar lugar a esse novo trabalho que eu faço, que é todo baseado no teu corpo. Quem tá aqui, que já constelou comigo, sabe disso. Já nos 2 primeiros bonecos eu já começo a falar sobre como você se posiciona na vida perante as pessoas e etc. E aí a gente dá oportunidade para essas informações mais ancestrais aparecerem, conforme foi o caso, não sei se você já estava online, quando eu contei a história da mulher que veio constelar uma dificuldade, uma má formação no bebezinho dela. A má formação olhava para um lugar de um tio-avô, tio-bisavô excluído, e esse tio olhava para um outro homem que era um lugar de tio também excluído, e eu perguntei o que tinha acontecido. E aí, toda a história, né, os dois, um morreu enforcado e o outro morreu com um chicote no pescoço num acidente de carro, e essa criança tinha uma questão no pescoço. Eu não sabia de nenhuma dessas informações, nem onde era a lesão. Só depois que eu falei que eu vi no campo essa pessoa mais jovem excluída, ela falou: olha, Val, então. Aí contou a história da pessoa e disse como que ele morreu. E quando ela falou da morte dele, ela mesma associou a morte. Ela falou: ai, Val, então, o meu bebê tem uma formação não sei aonde. E depois ela descobriu que, conversando com o pai dela, que o tio-avô, tinha se enforcado. Então, é isso. Dependendo da experiência do constelador, você vai ter mais ou menos informações, tá? Quanto menos na cabeça a gente fica, mais forte e profundo é o trabalho, tá? É isso aí, Alana. Olha, essa história de não ver televisão já é uma coisa que eu já aboli da minha vida há muito tempo. Eu dou uma olhada nos jornais, me atualizo, mas não vai mudar minha vida. E hoje em dia eu falo o seguinte pra vocês: eu vou lá no meu Facebook, eu olho assim, o que isso aqui acrescenta em mim? Nada. Pum, paro de seguir. Aí daqui a pouco vem outra coisa. O que isso aqui acrescenta em mim? Nada. Paro de seguir. Porque a gente já tem excesso de estímulo. Então vamos ficar focado naquilo que traz pra gente algum tipo de conteúdo relevante. Porque senão eu só vejo lixo na minha tela. O Instagram me manda lixo, 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 lixo. Se eu não favoritar aquilo que eu tô seguindo, eu só vejo lixo. Então, é uma dica também. Para de ver. Começa a cancelar tudo que não é bom e favoritar e priorizar aquilo que é bom, porque senão o mundo só vai oferecer lixo pra gente. A gente que tem que fazer essa separação. Olha, Dri Santana Físio. Ô, Dri, então, Dri, a gente, né, como trabalhar o nervo vago? Não tem como eu, como meu trabalho, falar pra você assim, vai ser assim. Porque, na verdade, veja bem, tem vários estudos, né? Inclusive tem uma coisa chamada vagotomia, que já fizeram essa experiência, tá? E ainda está em processo de estudo, onde se cortou esse nervo para que ele não se comunique com o cérebro. E aí, em pacientes com Alzheimer e com Parkinson, isso foi muito bom. Mas pessoas normais não vão fazer esse tipo de coisa, né? Porque se você tem uma depressãozinha, vão lá, vão fazer isso. Não vão fazer. Até porque isso está em estudo ainda. O que você faz? Em vez de você trabalhar o nervo vago, você vai trabalhar a sua saúde. A saúde do seu intestino. Você vai trabalhar o equilíbrio dos neurotransmissores em você. Por exemplo, como é que eu estimulo a endorfina? Como é que eu estimulo dopamina? Sabe? Como é que eu estimulo ocitocina? Tudo isso são informações que estão aí. Eu, como terapeuta, como consteladora, eu não devia nem saber disso. A maioria dos consteladores não sabem, não estudam isso. Mas, se eu quero entender o corpo do meu cliente, meu trabalho, minha proposta de trabalho é toda apoiada no corpo, como que eu não vou estudar essas coisas? Eu preciso estudar. E é isso que eu faço aqui. Por isso que eu sei coisas que, sabe? Por isso que eu sei coisas que geralmente as pessoas não sabem. Dri, então,
Pode pesquisar no Google, sabe? Ligação do nervo vago com o intestino. Bota no Google, começa a pesquisar. Tem um médico muito bom que eu sigo, que é o Dr. Mercola, no Facebook. Aqui no Instagram ele não tem presença, mas no Facebook tem. Ele é um médico espanhol, Dr. José Mercola. Ele publica muita coisa sobre suplementos, sobre saúde, sobre estados mentais, muita coisa. É muito legal. E outra coisa, né? Aqui passou, eu sou de não sei aonde. Gente, todos os depoimentos que vocês veem aqui, todos, sem exceção, são de trabalhos online, tá? Realizados em uma única sessão. Todos eles, sem exceção, são de trabalhos online. Esse trabalho é para ser feito online, tá? Pela necessidade que aconteceu com a pandemia, eu fui aprofundando esse trabalho e trazendo para ele a riqueza que tinha no trabalho presencial. E hoje, o meu trabalho é totalmente diferente de uma constelação tradicional. Então, já não posso mais dizer que esse é uma constelação. Não posso ensinar como constelação, tá? Então, indica filmes sobre constelações. Tem aquela série Uma Nova Mulher e tem um que eu vi agora, não é sobre constelação, tá? Tem muito pouca coisa sobre constelação. Tem mais desenhos animados do que filmes sobre constelação. Mas tem um que eu vi agora chamado Castelo de Vidro, que é até uma seguidora que foi a Paty que me indicou e eu amei o filme. Mas é isso, eu não vejo muita coisa não, gente, porque... Então, Júlia, a semana que vem deve ser na terça-feira mesmo, às 21 horas. Quando eu não puder na terça, a gente faz na quarta, tá? Que eu sei que isso tem ajudado vocês. Eu vou deixar a live gravada no YouTube, mas demora às vezes subir aqui também. Então, não fiquem chateados comigo, tá? Era uma vez um sonho. Alguém aqui deve ter... A Jéssica tá indicando esse filme. Gente, então, um beijo grande para vocês. Até a próxima semana. Fiquem aqui. Essa semana é a semana dedicada às mães. Tem muita coisa lá no Destaque Mãe, para que você possa viver um Dia das Mães, independente se você tem sua mãe, se você brigou com a sua mãe, para que você encontre dentro de você uma versão da sua mãe interior. Como que é essa versão da mãe interior? Isso é para fechar aqui o nosso trabalho, tá? Isso fica presente para isso. Não tenho mãe. Tem sim. Todo mundo tem mãe, tá? Mas a sua mãe interior, ela é a soma de todas as mulheres que precisaram nascer para que a vida chegasse até você. Se conecta a essa força. Se conecta a essa força do feminino que te deu a vida. Não só dessa mãe, mas de todas as mães. Existe uma mãe interior que ela está pronta para ser a tua mãe. A sua própria mãe. E essa é a mãe que você precisa hoje como adulto. Ser a sua mãe para você. Não importa se você é homem. Você vai ser a sua mãe e o seu pai para você. Independente se você é homem ou mulher. Essa é a força do adulto. Então, um beijo grande e até semana que vem. Tá? Muito obrigada por você que ficou até aqui. Beijo, beijo. Semana que vem convida mais alguém para vir, tá? Beijo, queridos.